Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te explicar essa história maluca envolvendo Messi e Palmeiras. Quero te atualizar também sobre o São Paulo para destacar a fase horrorosa de Luciano. No Corinthians, explicações sobre a possibilidade de Juliano, que não tem jogado nada, renovar seu contrato por mais 2 temporadas. Preciso te atualizar sobre a confusão envolvendo a final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará. Tem tudo sobre o mercado, bastidores, a boa fase do Haaland, situação importante no Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esqueça de deixar like, beleza? Bora começar o vídeo? Não sem antes passar um recado importante. Pessoal, tô chegando com uma dica super importante. Como vocês sabem, o Telegram ficou bloqueado por alguns dias no Brasil, causando problemas para milhões de pessoas que usam o aplicativo para se comunicar. E você que se perguntou se há algo que pode ser feito em casos como esse, tem uma solução: o Surfshark VPN. Se você não sabe o que é VPN, eu resumo. Trata-se de uma rede privada de internet sua, ligada diretamente a um servidor. Mas Nicola, para que eu preciso disso? Para manter seus dados seguros, proteger sua plataforma e todos os seus dispositivos, além de usar a internet sem medo. E tem mais, você ainda consegue ocultar seu IP, assim ninguém sabe o que você faz na internet. Sem contar outras vantagens, como acessar conteúdos de outros países, ter o streaming 100% desbloqueado, além de bibliotecas de filmes, compras online em sites como Amazon e AliExpress. E o melhor vem agora, a Surfshark tem uma oferta exclusiva para você. Clicando no link no comentário fixo e usando o código Nicola, você ganha 3 meses de graça. Então não perca tempo. Com o Surfshark você não precisa mais se preocupar em não poder usar o Telegram ou perder ótimos conteúdos e promoções. Assinando hoje, você ainda tem 30 dias de garantia da devolução do seu dinheiro. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Inglaterra. Haaland se tornou na tarde dessa quarta-feira o maior artilheiro de uma edição da Premier League. Ele marcou o gol de número 35 na vitória do City contra o West Ham. Nunca ninguém havia conseguido tantos gols desde que o campeonato inglês passou a ser chamado de Premier League. Bora falar sobre o Corinthians, que vai ter seu 4º técnico diferente em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Próximo confronto do Timão marcado para segunda-feira contra o Fortaleza, com o Luxemburgo no comando. Nas 3 rodadas anteriores, Fernando Lázaro, Cuca e Danilo. Bora falar agora sobre Alberto Valentim, mais perto de virar técnico do Atlético Goianiense. O Dragão havia demitido recentemente o Mozart depois de apenas 7 partidas. Gustavo Malhoca, médico e coordenador do Palmeiras em toda essa área de saúde, faleceu nessa quarta-feira, só 43 anos de idade, tinha um câncer na cabeça. Meus sentimentos à família e a todos os palmeirenses que eram próximos dele. Eric Pulgar, zagueiro, melhor, volante chileno, pode pintar como zagueiro no jogo do Flamengo contra o Racing. Durante a semana, Jorge Sampaoli testou o chileno nessa função nova e ele pode acabar ocupando o lugar que pertencia a Davi Luiz, que nem embarcou para viajar para o jogo contra o Racing na Argentina. A saideira do giro de notícias conta que o Fortaleza está comprando o volante Cauã, de 17 anos de idade, tratado como uma das promessas do Goiás, atleta que ainda não conseguiu se firmar no time principal, mas chega com uma boa perspectiva no Leão do Pici. Os valores não foram revelados. Assim que eu conseguir descobrir, eu conto para vocês. Combinado? Bora te explicar o que está acontecendo em relação à final da Copa do Nordeste. Jogo marcado para essa noite, na Ilha do Retiro. Partida de volta, na ida o Ceará venceu por 2-1. Na tarde dessa quarta-feira, o Ceará fez um pedido oficial à CBF para que o jogo não fosse realizado nessa quarta, na Ilha do Retiro. A ideia é ter uma outra data e na Arena Pernambuco. Tudo porque teria vazado, ou melhor, vazou um áudio que é atribuído ao presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho. O Evandro assegura que não tem nada a ver com essa história, que o áudio não tem responsabilidade dele. E nesse áudio, que acabou causando um enorme rebuliço, atribuído ao presidente da Federação Pernambucana, ele dizia que a Ilha do Retiro teria, em vez de 26 mil pessoas, que é a capacidade máxima, algo na casa dos 40 mil torcedores. Um monte de ingresso teria sido vendido à parte. A polícia, muito cansada de toda essa confusão, teria desistido, desencanado dessa venda a mais. E preocupado, o Ceará optou por pedir essa questão envolvendo a CBF. A Federação Pernambucana de Futebol desmente a veracidade do áudio,
o Sport assegura que há responsabilidade e tranquilidade para que as 26 mil pessoas que adquiriram ingressos possam ir ao estádio e que o jogo vai acontecer. Já começou quente a decisão da Supercopa do Nordeste ou da Copa do Nordeste. Quero saber a sua opinião. Quem será campeão? Use o espaço para comentários e dê seu palpite. Bora falar agora sobre Juliano, repercutindo uma informação que o craque Neto trouxe no programa Os Donos da Bola dessa quarta-feira. Neto afirmou que o Juliano tem tudo acertado para estender seu contrato por mais 2 temporadas. O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro desse ano, 32 anos de idade, jogador contratado na temporada passada e que até agora não conseguiu ser protagonista. No máximo, um titular com dúvidas. Muitas vezes na condição de reserva, por exemplo, esteve em campo na derrota por Independente Del Valle nessa terça-feira, foi uma das várias decepções alvinegras. A repercussão em relação à possibilidade de o Juliano ganhar mais 2 anos de contrato foi a pior possível nas redes sociais. O torcedor corintiano ficou revoltado. Mas o empresário do Juliano, Felipe Reis, já descartou o acordo. Ele assegura que até agora não houve conversa entre as partes para a prorrogação desse contrato. Isso deve acontecer um pouquinho mais para frente. E eu defendo que o Corinthians passe por uma enorme faxina na virada do ano. Não apenas o Juliano, mas vários outros veteranos não podem permanecer no Corinthians. Eles custam alto, têm salários caros, vivem numa espécie de bolha, se sentindo meio que donos do Corinthians e têm causado ou garantido retornos muito pequenos ao clube já há alguns anos. Fábio Santos, Juliano, Gil, Balbuena, só para citar alguns casos, isso não precisa falar de Júnior Moraes, entre outros. Queria que você acrescentasse nessa relação de jogadores que você acha que não devem permanecer no Corinthians para a temporada de 2024. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre Luciano, atacante do São Paulo, em baixa no tricolor. Ele ganhou a camisa 10 nessa temporada, chegou a atuar em alguns jogos como capitão, virou titular absoluto desde a chegada do Dorival Júnior. São 4 partidas, as 4 começando desde o princípio, mas os números são bem ruins. Nessa semana o Luciano vai completar 3 meses com um único gol marcado nesse período. Gol, inclusive, na vitória contra o América no fim de semana passado, já sob o comando do Dorival Júnior. A curiosidade é que ele tem mais cartões amarelos na atual temporada do que gols e assistências somadas. São 3 gols marcados, 2 assistências e 6 cartões amarelos. O cara que reclama muito e contribui, pelo menos na temporada de 2023, muito pouco com a bola nos pés. O último gol antes do gol marcado contra o América havia acontecido em 29 de janeiro na derrota do São Paulo por 2-1 para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. 20 jogos, 3 gols, 2 assistências e 6 amarelos, números bastante ruins para um atleta que no ano passado teve seu contrato renovado e garantiu um considerável aumento salarial. O que precisa ser feito com o Luciano? Você tem ideia? Use espaço para comentários para palpitar. A minha avaliação é de que o Luciano merece banco de reservas. Pelo menos até que melhore. Dorival Júnior tem demonstrado preocupação em relação à falta de atacantes de lado de campo. Inclusive lamentou a rescisão do contrato do Pedrinho, que havia sido acusado de agredir a namorada. São Paulo deve promover em pouco tempo a volta ao time principal do Caio. Menino que passou por cirurgia, ficou 6 meses afastado, foi devolvido ao time sub-20 para que readquirisse condição física. Caio, que fez o gol da vitória contra o Juventus por 2-1, gol marcado no finalzinho. Hora de falar sobre o Palmeiras e explicar a grande maluquice da quarta-feira. Por que o nome do Verdão foi envolvido no futuro de Messi? Só para você entender, o Messi não joga mais no PSG, o contrato acaba agora em 30 de junho, e se existia alguma esperança dele renovar o contrato com o clube francês, essa esperança foi para o espaço depois que o Messi foi multado, suspenso em 2 semanas. Ele não pode treinar, jogar e nem receberá seus salários por esse período, tudo porque viajou para a Arábia Saudita sem autorização do PSG. A viagem, ninguém confirma, mas ao que se sabe, foi para tentar acertar com o Al Hilal, o clube mais rico da Arábia Saudita. Uma casa de aposta super famosa criou uma relação de possibilidades para o futuro do Messi. São 12 clubes na pauta, de acordo com essa casa de apostas. E o Palmeiras aparece à frente, inclusive, do Benfica, com mais chances de contratar o jogador argentino do que o Benfica, uma grande maluquice. A única coisa que liga o Messi ao Palmeiras se dá numa entrevista que o seu primo Maxi Biancucci deu algum tempo atrás à ESPN, dizendo que num período de férias, quando ainda era criança, quase adolescente, o Messi veio ao Brasil e comprou uma camisa do Palmeiras, nunca mais passou disso.
Palmeiras não tem a menor condição financeira de pagar sequer metade do salário do Messi, enfim, está completamente fora da realidade. Mas, nas cotações dessa casa de apostas, o Barcelona aparece como favorito, pagando R$1,61 para cada real apostado, o Al Hilal em segundo com R$3,50, o Inter Miami dos Estados Unidos como terceira opção com R$7, Manchester City, onde trabalha o Guardiola, em quarto pagando R$17 para cada real apostado. Aí os números já começam a ficar bem elevados. Chelsea pagando R$34, Bayern de Munique R$41 e Newcastle, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Palmeiras pagando R$51 para cada real apostado. Confesso que é a coisa mais maluca dos últimos tempos ver o Palmeiras na mesma prateleira de Liverpool, Manchester United, Arsenal e Newcastle, que é o novo rico do futebol inglês, quando o assunto é contratação do Messi. Não é desmerecer o Palmeiras, é só comprovar a alucinação dessa casa de apostas. Achei no mínimo curioso. E você, o que pensa do tema? Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Informação importante: rubro-negro escapou de uma condenação milionária. Tudo porque o ex-zagueiro Denner entrou na justiça cobrando R$4.200.000 de indenização. Ele acusou o departamento médico e de fisiologia do Flamengo como responsáveis pela sua carreira sendo encerrada aos 23 anos de forma precoce. O jogador passou por uma cirurgia, disse que foi mal assistido e por conta disso precisou se aposentar com 23 anos de idade. Por isso a justificativa e o pedido de R$4.200.000. O Flamengo conseguiu vencer em primeira sentença, em primeira instância, e o atleta já recorreu a uma segunda instância. É importante contar que o departamento médico do Flamengo conseguiu comprovar que o Denner, durante o período de recuperação, chegou a participar de uma pelada entre amigos, o que teria prejudicado a sua recuperação em relação ao joelho. A juíza ainda deu o veredito a favor do Flamengo, depois de ter ficado comprovado que o comprometimento funcional do joelho era de apenas 4% depois das cirurgias. Informação divulgada na tarde dessa quarta-feira pelo GE, ao que tudo indica, ainda que numa segunda instância dificilmente o Denner conseguirá uma reversão dessa situação e o Flamengo se verá livre de uma punição bastante pesada. R$4.200.000 não tá fácil para ninguém, né? São essas as informações que eu queria passar para vocês nessa quarta. Quem curtiu deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!